E agora, consegue me ouvir? Agora tá alta. Sei lá o que Ah, aconteceu. e eu consigo te escutar muito bem agora. Então, perfeito. Que Perfeito. maravilha! Querido, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pela paciência, pelo envio do material, foi super prático, e por você aceitar bater um papo com a gente sobre o seu livro. Obrigada, tá? Eu que agradeço e acho a sua iniciativa muito legal e eu tenho vontade de divulgar, tá? Porque eu achei bem legal o que você faz de verdade. Ah, que legal. Pode divulgar. Eu acho que quando um autor ajuda outro autor, seja na divulgação, seja para publicação, seja para falar do próprio livro, eu acho que a gente caminha no mesmo, a gente traça o mesmo caminho, né? E ter gente com essa consciência é muito bom. A gente vai se ajudando, vai se divulgando. Eu tenho certeza que o teu livro eu ainda não li, mas pelo que eu vi pelo material, ele traz uma pegada meio que, não é energética, mas é uma expansão de Mística. consciência, como você fala, e eu adoro assuntos assim. O meu canal tem muita gente que adora livro assim. Então é um privilégio para mim poder estar, divulgando livros como o seu. Então, mais uma vez, obrigada, tá? Eu que agradeço. É a primeira vez aqui no YouTube? Então, eu tenho um canal no YouTube de roda de conversa. Só que eu nunca fiz esse formato que eu tô fazendo com você. Então é novidade, tá? Nunca fiz ao vivo. Tá vendo? Agora já pode fazer. Então, aí depois eu tenho curiosidade de conversar com você para saber por que que não, tipo, tem que ser pelo aplicativo, sabe? Mas aí é papo fora, sabe? Eu vou te falar que há anos eu fazia pelo Instagram, vim para o YouTube por causa da qualidade, mas eu nunca soube que não deixava ficar no computador, que era só celular. Muita gente acha que pode pelo computador, mas aqui a gente não consegue pelo computador, é só pelo celular. Doideira, né? E eu nem sabia também que tinha diferença entre YouTube, Instagram de qualidade, tudo Tem, novidade. tem. Tá vendo aí? Já pode tocar seu canal de conversa. Você conversa o que lá? Sobre literatura? Diversos assuntos, não é focado em literatura, tá? Eu faço, tipo, imagina que eu tenho uma escadinha de aprendizes, né? Então você tá aprendiz, você vai subindo na linha de conhecimento, né? Então a gente vai conversando coisas específicas em cada uma desses graus. Não sei se você entende o que eu quero te passar. Que coisa, mas é o quê? Semanalmente? Eu não tenho um prazo, né? Porque tem que ser a agenda das pessoas. Então eu coloco lá no enquete a agenda, parecido com o que você faz. Aí quando Entendi. dá mais voto é onde a gente faz, entendeu? Ah, que bacana. Qual é o nome do canal? Roda de conversa, mas é do meu canal, é no Thiago Ricieri Trivelato, que é meu nome, tá? E lá tem a roda de conversa. Ah, muito bem. É o mesmo do Instagram, não? É, o meu nome é o mesmo, em todos. Eu deixo em todos o meu mesmo nome para você me achar, sabe? Thiago Ricieri Trivelato. Todas as coisas vão estar assim. Ah, então tá. Fica aí, gente. Mais um canal como indicação para quem gosta de boas conversas, de escritores. O Thiago é um escritor, então dá para acompanhar. Depois eu vou ver seu canal, eu não sabia. Que coisa boa. Se quiser qualquer dia Agora, bater papo lá, eu te chamo e vou coloco você como sponsor. ah, que delícia! Eu quase não falo, né, gente? Eu quase não falo. Coitada de mim. Você é de qual lugar do Brasil? Cara, morei muito tempo em São Paulo e aí eu vim morar no interior depois que eu tive minha filha. E falo pra você que a vida no interior é diferenciada. Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, doida para ir pro interior. E você não tem carioquês na voz, viu? Não, é a Não. primeira pessoa que fala isso. Eu sou da Tijuca, carioca da Gema, Pô, nascida e legal. criada, e doida para ir embora, pegar o Eu aí, interior de Minas, mudar tudo. eu Eu aí tive, no Rio eu conheci Copacabana só. é, Copacabana eu gosto de Copacabana. Tem praias mais calmas, mas Copacabana é o fervo mesmo. E ano passado eu estive em São Paulo.
fui à Bienal, gostei bastante. São Paulo é um fervo, né? São Paulo é uma loucura, eu não aconselho não. E São Paulo, gastronomicamente, eu fiquei enlouquecida. É Você foi na muito bom. Liberdade? Fui na Liberdade, fui naquele mercadão, fui Comeu naquele pão com negócio do. mortadela? Não cheguei a comer, não, mas queriam me vender um As maracujá de frutas? R$ 90. É o golpe da fruta, viu? É, aí eu vou te falar. Comi uma uva com gosto de algodão doce, fiquei enlouquecida, mas não ia dar, não ia, não ia. Quando ele falou o preço, ele, então vem aqui experimentar o melhor maracujá da sua vida. Eu, louca por maracujá, aí eu quero esse maracujá, ou maracujá, R$ 92. Falei, ô meu querido, eu sou carioca, eu vim do Rio de Janeiro, eu não vou dar R$ 92 no seu O seu maracujá. maracujá. É isso. Mas é muito bom. Tudo é muito bom em São Paulo, gente, para comer. A noite de São Paulo é muito boa. Eu gostei bastante. Eu vivi E ano que vem bastante eu no tô aí de novo. underground de São Paulo, viu? É o quê? Eu vivi bastante no underground de São Paulo, nas casas noturnas, Madame Satã. Eu fui punk rock. Caramba! Teve uma vida cheia de história, né, gente? Eu acho. Agora, a noite de São Paulo eu gostei bastante. A comida, só não gostei do Uber. Que cidade cara para se locomover. Pegou Meu trânsito? Deus do céu. Muito trânsito, Uber caríssimo. Eu gastei mais com Uber do que com comida, para você ter uma ideia. É complicado mesmo. Confirmo pra você, viu? Mas ano que vem eu tô aí de novo na Bienal. Tô aí de novo para curtir um pouco São Paulo. E você já foi à Bienal como escritor? Como escritor nunca fui, mas eu gosto bastante de livro, tá? Eu tenho uma bibliotequinha aqui e às vezes eu frequento, sim. Eu gosto bastante de ler, porque afinal a gente sabe que tem que ler bastante para poder escrever, cara. Então é uma via de mão dupla, você sempre tem que estar lendo. Exatamente. Nunca confie em escritor que fala que não gosta de ler. Falou que não gosta de ler, sai de perto, porque não é boa coisa. Um bom escritor, ele tem que ser um bom leitor, ele tem que usar a criatividade, a leitura dá a ele vocabulário. Imagina uma pessoa limitada de vocabulário, como é que não deve escrever? Então, fujam do escritor que não é leitor. E você gosta de ler o quê? Olha, eu sou ligado muito ao misticismo, como você já deve ter percebido. Então tem aqui papos, eu tenho aqui muitos livros herméticos, coisas desse gênero, sabe? Posso, eu não sei se aqui dá para virar a câmera. Espera aí, deixa eu ver. Tá. Aí, Ai, ó. Tá vendo essa imagem aqui, ó? tô, Isso é uma tô. das coisas que eu gosto muito de estudar, tá? Então é o que eu tenho por aqui. E eu era um cara que jogava RPG, então tem bastante coisa de RPG aqui, Vampiro à Máscara, Lobisomem. É o que me atrai, tá? E outra coisa que me conecta também são os seres astrais, que as pessoas podem chamar de alienígena, do que for, e a natureza. Então, por exemplo, gnomo, duende, todas essas papagaiadas aí, eu acredito, tá? Eu também. Eu inclusive, tô para ir a São Tomé das Letras. Conhece? Já fui. Já foi? Teve Sim. experiência lá? Eu Conta pra indico. gente. Então, é bem legal, mas você tem que ir sempre com cabeça aberta, tá? Tem uma coisa também que já estou percebendo no seu perfil, eu indico a você, não sei se você já ouviu falar de Theta Healing. Já ouviu falar? Já devo ter ouvido, não me recordo agora. Não, mas não é estranho isso. Anota aí depois aí no seu papelzinho para procurar Theta Healing. Você vai encontrar também em São Tomé. E realmente, quando você vai com cabeça aberta, meu, você tem conexões. Não sei se você já teve esse privilégio. Não, mas eu tive o privilégio de entrevistar escritores, especialistas em ufologia que foram abduzidos. Recebi dois aqui no canal. O Rony Adame, que é famoso, que agora foi para psicanálise, e um outro que é um especialista.
caça, movimenta tudo, em São Tomé das Letras, em outros lugares também, onde ele escreveu o livro sobre a abdução dele. Aqui, pessoal, a gente tem que entender que os seres astrais, que você pode chamar de alienígenas, não tem problema, são seres astrais. E se você consegue ficar na frequência deles, e esse é o grande segredo, estar na frequência dos seres astrais, ou do duende, ou de quem você queira, você tem que vibrar conforme o ser que você quer conectar. Aí você tem a conexão. Essa é a resposta, tá? Engraçado isso, né? Porque a gente vibra, nós somos energia. Eu acredito muito nisso. E a gente atrai tudo que a gente, né, emana. Então, pensamentos, por isso que tem que vigiar o que fala, o que pensa, para você não atrair coisas, energias ruins, para as coisas não desandarem na sua vida. Muita gente não acredita em energia, né? Elas são céticas, elas acham que isso é uma grande besteira. O nosso autor mostrou ali aquela imagem no quadro dele, onde tem aquelas cores dos chácaras. Chácaras é um negócio. Ah lá, gente, tá vendo? Parece meio confuso aquilo ali, mas quando a gente abre, por exemplo, na internet, vocês vão ver que nós temos no nosso corpo chácaras. E eles vão inflamando, né? Conforme eles vão inflamando, a gente vai adoecendo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso emocional, porque a mente vibra, o emocional estala e o corpo absorve. Pessoa que nunca bebeu na vida tá ferrada do fígado. As emoções concentradas que ela não resolve, o fígado pega ali. E isso em vários órgãos, tá? Então, conhecimento sobre os chakras, o alinhamento, trabalho com cristal, reiki. Reiki salvou minha vida, gente. Reiki Perfeito, salvou minha cara. vida. E são leis herméticas, tá? Tem um cara chamado Hermes Trismegistus. Quem não conhece, dá uma procurada aí. Ele é a base do livro aqui que eu tenho também, que eu fiz. E o nosso autor falou do Theta Healing. Para Teta quem não Healing. conhece, eu vou abrir aqui o parêntese para vocês, que isso é uma técnica espiritual, terapêutica, criada ali por Vianna Stibal. Se eu estiver falando errado, me corrijam. Que afirma trabalhar com crenças limitantes e com padrões emocionais por meio de um estado mental chamado onda teta, que é uma frequência cerebral associada ao relaxamento profundo, meditação e hipnose. Uma coisa importantíssima, gente, que a gente não dá valor: a respiração é o começo, o meio e o fim de tudo. Gostei, cara, gostei. Fiquei feliz pra caramba. Entendeu? E aí, a ideia central dessa técnica é o estado meditativo, que é o onda teta. O praticante acessa crenças subconscientes, trabalha desbloqueio emocional, traumas, padrões repetitivos e promove uma cura energética e mudança de comportamento. Maravilha. Sou Teta Healing. Não é isso que a gente procura a vida toda? Esse Cara, processo de cura? cara, quando a gente entende que a gente é energia, que a gente está numa máquina, né? A gente está só na máquina, a gente veste essa capa. Se a gente põe energia na frente de tudo, a gente muda muita coisa e é a grande verdade. E é uma das coisas que eu tentei passar no livro também, tá, para as pessoas. O nome do livro do nosso autor é No Dia D, na Hora H. Você tá com ele físico aí? Eu tô, mas tem o processo aqui, ó, entre a loucura e o despertar, tá? Que é bem importante esse final aqui, ó. Ah, eu não vi, é porque tá pequenininho aqui pra mim, eu não vi. Tem um subtítulo ali, ó. Peraí. Entre a Uhum. loucura e o despertar. Agora eu vi. Essa Perfeito. capa tá muito boa, hein? Esse Obrigado. azul é muito bom. Você publicou independente? Sim, porque até eu não tinha pretensão e não tenho pretensão de ficar, sei lá, sabe? Eu fui mais mesmo para tocar as pessoas, entende? Então foi meu teste para saber como as pessoas receberiam a obra, entende?
Lindo. E é o teu primeiro livro? Meu primeiro livro, eu fiz, depois, se você quiser, eu conto a história porque que eu lancei, não sei se faz sentido entrar nisso agora. Eu quero saber por que você lançou. Tá bom. Então, assim, ó, entendam que eu escrevi esse livro quando eu virei pai, eu ainda estava em São Paulo, né? Até eu, a Mariana e minha filha. Minha filha hoje ela vai fazer 6 anos em janeiro. Então eu escrevi esse livro na época da pandemia, tá bom? Mas eu não lancei ele, beleza? Aí eu fui instigado por algumas pessoas, pela minha sogra, para fazer o lançamento dele agora, nessa época, porque tem aquela coisa que sempre falam, né? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter uma filha. Aí eu vim lançar ele agora, em 2025, né? 2025 a gente tá lançando ele. Eu escrevi ele lá atrás, aí dei uma refatorada e lancei agora. Olha que coisa, né? Vai fazer. Você já lançou assim presencialmente ou vai fazer um lançamento presencial? Então, o que eu fiz, na verdade, foram amigos meus que quiseram, e eu fui lá no Madeiro, não, Madeiro não, esqueci o nome daquele lugar que eu fui no restaurante. Então, que tem a costela, as coxinhas Outback. pimentadas. Outback, obrigado. Meu amigo fez eu ir no Outback e lá eu lancei ele para amigos, sabe? Eu não fiz nenhum lançamento assim, não. Ah, fez. Reuniu os Isso. amigos tiveram acesso, a família. Isso também é dado como um lançamento, gente. Agora, esse nome também é muito bom, né? No dia D, na hora H, entre a loucura e o despertar. O que que é o dia D e a hora H? Perfeito, vamos lá. Algumas pessoas vão me odiar, desculpem, tá? Mas aí eu vou entrar uns parênteses aqui, se forem me odiar, perdão para você, já peço perdão, tá? Na época da pandemia, eu fiquei fulo da vida, galera. Eu fiquei fulo, fiquei muito nervoso, muito irritado, que não tinha lá, não tinha vacina, tava destratando o caso. Aí veio aquele palhar, né? E lançou aquela. Não, vai ter oxigênio no dia D, na hora H. Então eu peguei daí, tá? Eu peguei daí da minha raiva entre o que aconteceu naquele momento de pandemia, e aí eu fui passando entre a loucura e o despertar. Então o Dante, que é o cara principal, vai passar pelos 3 caminhos da Cabala, e eu posso entrar daqui a pouco para falar da Cabala Hermética, que é o caminho da restrição, o caminho da beleza e o caminho do meio. Ele passa e pelas virtudes e pelos pecados capitais. Então eu vou entre a loucura e o despertar, eu vou entre a realidade, o plano sutil, o plano material, e aí vai indo. Você sabe que eu entrevistei mês passado um cabalista. Nunca tinha conversado com um cabalista e ele ia fazer um lançamento aqui no Rio. E foi uma conversa extraordinária que abriu mente, porque muita gente não conhece Cabala, a origem, o poder, e ele super explicando e tal. E depois eu fui procurar outros livros para ler sobre o Cabala, e é extraordinário, né? É muito bom. A Cabala, ela tem a ver com essa imagem que eu mostrei para você também, tá? Ela tá aqui nessa imagem também. Se você ver as bolinhas, é a árvore da vida, tá? Depois quiserem Árvore da buscar aí. vida. A árvore da... Você tem a árvore da vida e a árvore da morte. Eu trabalho com a árvore da vida, eu não trabalho com a árvore da morte, tá? Mas também existe e é bom falar. E a Cabala nada mais é do que os 22 caminhos da consciência, tá? Então, para você entender você como pessoa, você tem que entender os 22 caminhos da consciência. Eu não vou conseguir percorrer a todos eles agora, mas eu já deixo claro que as 7 virtudes e os 7 pecados capitais que estão no livro, a gente pode falar sobre eles aí do decorrer, eles conectam nos 22 caminhos da árvore da vida. Que maravilha. Bom, no dia D, na hora H, o autor traz para gente que entre a razão e o caos há um instante, um ponto invisível onde tudo muda. É nesse limiar que o Tiago conduz a narrativa no dia D, na hora H. Uma jornada intensa entre o colapso da mente e a expansão da consciência. São dois termos aí que eu gosto muito: o colapso da mente e a expansão da consciência. Tiago, fala pra gente, quando você pensa no colapso da mente, na expansão da consciência, do que você está
se referindo? Qual é o limite entre uma coisa e outra? Como é que você vê essas 2 coisas? Perfeito, obrigado, tá. Imagina que eu estou conversando com uma pessoa que não entende nada de espiritualidade. Vamos começar daí, tá? Então, imagine que você, como uma pessoa espiritual, você tem conexões já astrais. Você consegue falar com seres de outros locais. Você já se conectou com um duende ou com seres como ET, por exemplo. Se eu falar isso para uma pessoa limitada de pensamento, ela vai me tratar de louco. A loucura aqui é a expansão da consciência. Não adianta você querer ser tratado como são se você não tem alguém para conversar algo que a pessoa do outro lado te entenda. Então, às vezes, você é uma pessoa sensitiva. Você é uma pessoa que já recebe conexões. Às vezes você está dormindo no sonho e vem coisas que você nem imagina. Ou às vezes você está no trabalho e você escuta coisas acontecendo com você. Você pode se considerar louco, mas na verdade você não é. Você pode estar com conexões astrais, você pode ter essa expansão de consciência e não sabe. Então é aqui que eu trago o Dante. O Dante pensou que ele estava louco, porque ele começou a ver coisas, ele começou a ver coisas que não eram padrão da existência, e ele falou, puta, eu tô louco. E se ele não tivesse um mestre de jornada do lado dele, ele ia ser considerado louco. Então é aqui que eu trago a loucura, entendeu? Entendi. Quando você falou da pandemia, muita gente, né, colapsou emocionalmente, fisicamente. E pós-pandemia, muita gente teve essa expansão da consciência. Pós-pandemia e durante também. Muita gente passou por esse processo dessa expansão da consciência, porque a morte estava muito perto, muito rápido. A gente nunca tinha vivenciado nada daquilo. A gente não se despedia, a gente morria. O colapso emocional estava por todos os lados. Não tinha raça, não tinha cor, não tinha tamanho. Muito Não era dolorido. homem, não era sobre homem ou mulher, não era sobre preto ou branco, era sobre perda, colapso emocional. Ou você expandia sua consciência e trabalhava o seu autoconhecimento para passar por aquilo, ou você enlouquecia. Algumas pessoas enlouqueceram. Estão Perfeito, até hoje buscando ajuda para superar as perdas da pandemia. E perfeito. outras pessoas expandiram a consciência num trabalho árduo de cura e autoconhecimento, porque não se expande consciência da noite para o dia. Você tem que Acordei e passar sou pela dor. outra. Exatamente. Tivemos aí pessoas com fobia, pessoas com depressão, consultórios lotados, lives bombando por todos os lados para ajudar pessoas enclausuradas dentro de casa. Eu fiquei 4 anos dentro de casa. Uhum. Te entendo. Eu colapsei emocionalmente, 65% do pulmão tomado, 10 dias internada. Quando eu voltei, eu estava com fobia, estava com depressão, estava com ansiedade, não consegui. Falei, bom, preciso, como kardecista, ver isso tudo por outro lado. É o prisma. Comecei a trabalhar o autoconhecimento, comecei a ficar mais sensível com tudo. E essa expansão gradativamente da consciência, ela vai acontecendo. E você passa por um processo de cura muito forte. Muito forte. Você perde muita gente, você chora. Você não conseguiu enterrar os seus entes. E aí? Aqui eu queria puxar algo com você que é o seguinte: a gente está na era de Aquário. Não sei se você já ouviu falar, mas a era de Aquário é a era dos curadores. Então a gente está no planeta Terra e o planeta Terra ele está na fase da era de Aquário, onde os curadores vão surgir, tá? Mas eu quero deixar claro para quem está assistindo a gente que para você atingir a cura, você tem que passar pelas suas trevas.
Você não consegue ver a beleza sem passar pela dor, então você tem que se enfrentar. Então tudo que você tem que querer expandir, você tem que reprimir. Você tem o preto e o branco. Então a conexão tem que ser dual, não é milagroso, não existe milagre. Então para você poder ser uma pessoa de luz, você tem que conhecer as suas trevas. Exatamente. E é algo diário, tá, gente? É algo diário. O autoconhecimento, reflexão, essa expansão, entender o que colapsou dentro de você, quais são os seus medos. Porque você também é ruim. Você fez coisas ruins e você tem que buscar isso lá dentro de você. Você tem que se conhecer para expandir. Senão você retrocede, para no lugar. E depois da pandemia, a última coisa que eu quis na vida era parar no lugar. Ou eu expandia, me conhecia, evoluía, porque a gente está aqui para evoluir. Se fosse matéria, a gente não morria. A gente não deixava tudo aí. Então é evolução, é expansão. O Thiago diz que no livro há uma mistura ali de realidade e simbologia. Ele expõe o conflito de um homem que, ao enfrentar a sua própria loucura, descobre que o verdadeiro despertar não está em fugir do abismo, mas em atravessá-lo. Quem é esse homem? É o Dante? É o Dante, ele é o principal. Eu quero mostrar de novo a imagem aqui para você, rapidão. Tá vendo a imagem aqui, ó? Bem aqui, eu vou colocar o dedo. Peraí, tá vendo aqui? Tô, Tá vendo ou não? tô vendo. Tá, você vê que pertinho do final aqui, ó. Isso é pertinho do final, certo? Tá Certo. vendo? Então, esse é o abismo, tá? A gente chama esse cara de abismo de Da'at. Peraí, deixa eu pegar o livro, perdão. Então, esse é o abismo de Da'at que ele enfrentou, tá? E o Dante, ele era uma pessoa comum, igual eu e você, que nem a gente tá conversando aqui com você, lá teve o pulmão com problema e tal. E ele perdeu a esposa dele, tá? Antes da pandemia, o Dante perdeu a esposa dele. E aí ele vivia sozinho dentro do apartamento, tá? E ele vivendo sozinho dentro do apartamento dele, ele já era amargurado. Ele já estava amargurado com a morte da esposa dele e vivia para a vida dele. Agora imagina esse cara sozinho na pandemia. Então, como ele ficou? Os próprios monstros, o próprio abismo, né? Eu vou Exato. abrir um parêntese aqui e dizer que, gente, esse abismo que o autor falou, abismo de Da'at, ele está ali na árvore da vida do Cabala, onde tem as 10 esferas. Então, Da'at não é exatamente uma esfera, mas é uma quase esfera, um ponto oculto de conhecimento localizado entre os mundos superiores e inferiores. Por isso, os ocultistas chamam de Da'at, a falsa Sefirah, o portal do conhecimento oculto, o Exato. ponto onde a consciência se rompe. E aí tem esse nome, né? O abismo da arte, que é um espaço simbólico que vai separar o mundo superior do mundo inferior. Ele é o que separa o conhecimento da sabedoria. Não adianta você ser uma pessoa com conhecimento maravilhoso. Não adianta se você não tem a sabedoria. E aqui é um outro puxar para quem está presente com ele. Você ganha muito conhecimento, muita sabedoria compartilhando conhecimento. Por isso que eu estou feliz com o seu evento, como você trabalha, por isso que eu falei, te elogiei. Você faz a sabedoria acontecer. Você faz as pessoas passarem pelo abismo do Dart. Isso que a gente está fazendo aqui, eu estou passando pelo abismo do Dart com você. Me entende? Entendo. Eu acredito que quando a gente tem conhecimento e não passa para frente, ele apodrece dentro da gente. E não Aí tem você nada vai a ver. para aí você vai para a árvore da morte. Que aí é um outro capítulo outro dia. Gente, por isso que eu falo, alimentem-se de conhecimento, mas não guardem, porque o conhecimento ele apodrece e você adoece. O conhecimento ele foi feito para você passar para frente. Informações, conhecimento, troca. Isso é energia, ó.
isso é energia. Aí você guarda todo o conhecimento que você tem. Ah, não vou. Daqui a pouco você está exausta. Dor de cabeça, dor na coluna, dor não sei lá onde, nada acontece, porque está tudo apodrecendo dentro de você. Passar conhecimento para frente é tão libertador. Você ensinar alguma coisa para alguém, você trocar informações com alguém, aprender com alguém, isso tudo é muito mágico, é muito libertador. Todo mundo deveria experimentar fazer essa troca. E aí a gente já descobriu que a gente tem o Dante, que é esse personagem que o autor coloca na história. Ele vai passar por esse processo de despertar, e o Tiago diz aqui que cada página é um espelho de alma, um convite à reflexão sobre o tempo, o ego, o medo, a fé, o reencontro com a própria essência. Você botou muito ingrediente aqui, né? Os principais, eu diria. Então, se a gente vai caminhar pelos 3 caminhos da Cabala Hermética, que é o caminho, eu posso entrar mais profundamente aqui se você quiser, tá? Que são 3 caminhos da Cabala. O caminho da, ó, de novo a foto aqui, vai. De novo. Ó, então você tem 3 caminhos, o da esquerda, o do centro e o da direita. Então você tem o caminho da restrição, o caminho do meio e o caminho da beleza. Se você caminha por esses 3 caminhos que eu estou comentando com você, você vai passar por todos esses processos. E aí, o que eu fiz? Em cada um desses caminhos, você vai encontrar suas 7 virtudes e seus 7 pecados capitais. E foi o que o Dante fez. No caminho da restrição, ele teve que encontrar os 7 pecados capitais e passar por eles. Aí depois ele foi no caminho da beleza. No caminho da beleza, ele encontrou as 7 virtudes e passou por elas. E no caminho do meio, ele retificou, ele se dualizou. Aqui a gente pega a Santa Trindade, tá? Pai, Filho, Espírito. Então a Santa Trindade, quem não conhece a Santa Trindade não conhece a essência, beleza? Muito bem. Agora, o Dante, por que o nome Dante? É para a gente fazer referência ao Inferno de Dante? Perfeito, obrigado por essa conexão. Sim, é um livro que eu adoro muito, tá? E até no livro que eu escrevi tem uma passagem, porque a Helena, que foi a mulher dele, deu esse livro pro Dante. Pergunta para mim se ele leu ou se ele foi ler só depois. Bom, já que a gente está falando de trechos de livro, lê para a gente um pouquinho do seu livro. Uma parte que Não, você gosta, que você acha importante. peraí. Vou pegar aqui a hora que ele vai para a parte da restrição, tá? Tá, Só um momentinho que eu tô pegando, tá? tá. Lembrando, gente, que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube. Eu vou marcar o autor como colaborador lá no meu Instagram, @MoniqueMM18, e vocês vão poder compartilhar, seguir o escritor, acompanhar a obra dele. Ficou com curiosidade, manda um direct para ele. Quer adquirir o livro? Manda um direct para ele. Vou até Quer ser botar o meu link amigo do também? livro Pode aqui, ó. ser, sou de boa. Pode me chamar. Então, eu vou ler aqui um trecho, tá? Mas ele já, não, já andando, tá? Ó, então, posso começar aqui? Por favor. Você não está enlouquecendo, Dante. Você está passando por um processo que poucas pessoas passam. Alguns chamam de despertar espiritual, outros chamam de crise psicótica. A verdade é que são 2 faces da mesma moeda. Aí o Dante responde: Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Você está começando a ver além do véu e ouvir além do silêncio. Sua mente está abrindo para dimensões que normalmente ficam ocultas. E isso pode ser assustador, mas também é transformador. Isso não faz nenhum sentido para mim. Faz sim. Você precisa aceitar. E se inclina em direção ao amigo Dante. Você conhece a árvore da vida, Dante? Árvore da vida? Você está falando de cabala?
Sim, a estrutura mística que mapeia a jornada da alma. Existem 3 caminhos: o caminho da restrição, o caminho da beleza e o caminho do meio. Você está prestes a entrar em um deles. Aí eu continuo se você quiser, tá? Mas já deu para dar um trecho. O que eu acho sensacional nisso é que o autor usa o diálogo para passar as informações. Eu canso de falar com os meus autores que diálogo não é "oi, tudo bem, como vai você?". Diálogo é para ser usado entre os personagens para fazer justamente isso que ele acabou de fazer, passar as informações úteis dentro da narrativa. O diálogo fica mais gostoso de ser lido, a narrativa flui muito melhor. Teu livro é em primeira ou terceira pessoa? Não entendi a pergunta, repete, desculpa. O teu livro você escreveu em primeira pessoa ou terceira pessoa? A Terceira narrativa. pessoa. Terceira, primeira pessoa quando eles conversam, mas tem uma terceira pessoa que faz uma narrativa mais superior, entende? Entendo. Vai oscilando. Agora, quando você fala aí do ego, do medo, do tempo, da essência, né, o ego, por exemplo, como esse espelho distorcido, como é que você, enxerga esse papel do ego na jornada humana? Certo, vamos entender que o ego é uma proteção, tá? Então ele é uma proteção. Se você é uma pessoa que tem ego, você é uma pessoa que se protege. Só que aqui você tem que saber usar o ego, que nem a gente estava conversando agora há pouco, né? E lembrando sempre dos 3 caminhos: o caminho da beleza, o caminho da restrição e o caminho do meio. Quando você é uma pessoa que anda muito para o caminho da direita ou muito para o caminho da esquerda, você não está embasado, você está perdendo alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui prático, tá? Quando aconteceu a pandemia, as pessoas aproveitaram. Exemplo, venda de álcool. O álcool, acho que era 2,99, alguma coisa assim, foi para R$ 8, alguma coisa assim. A pessoa que estava fazendo isso, ela estava aproveitando. Ela foi esperta. Que é enquanto você chora, tem pessoas que vendem lenço, tá? E aqui é o ponto que a gente tem que entender do ego. A pessoa usou o ego para se proteger e para ganhar dinheiro. Ela fez errado? Depende de quem vê, né? Então, aqui o que eu falo para você do ego como pessoa é: tente ao máximo compartilhar a sua vida de uma maneira plena, sempre no caminho do meio, sabendo que você está balizando as duas coisas. Consegui dar a resposta? Conseguiu, conseguiu. Essa questão da no meio da pandemia, a água, o álcool, o lenço, Posso o contar uma coisa para você, por cartão. exemplo? Ó, eu fui no mercado e eu tomei porrada no mercado para comprar coisa. Eu imagino, eu imagino. E a gente fica, atordoado. Eu fiquei durante muito tempo atordoada com o aumento do álcool em gel, com o aumento do caixão, como que eles subiram o valor de coisas que naquele momento a gente precisava muito. Álcool em gel, água, não tinha água, pessoas estavam sem água. Para você comprar água, o galão, a garrafa, era um absurdo. Não tinha álcool em gel, começaram a produzir álcool em gel com aquela gosma terrível, sabe? Eu não sei até onde a gente foi ou parou quando a gente para pensar nisso hoje, mas eu acho que a gente ainda não aprendeu muita coisa. E se houver outra pandemia, acho que passaremos e faremos tudo do mesmo jeito. Parece que a gente não aprendeu nada. É uma certa tristeza que eu carrego com você também, tá? É triste saber que nós, seres humanos, a gente é muito voltado para dentro. Querendo ou não, é a realidade. Difícil são as pessoas voltadas para fora, cara. E se você pensar que eu tô comentando que a gente tá na era de aquário, a era de aquário, só dando uma introdução aqui, é a era dos curadores, tá? Então, conforme você se cura dos seus defeitos, dos seus problemas, dos seus vícios, então você vive num mundo de vícios.
Quando você cura dos seus vícios, você vai para o mundo das virtudes. E para você ser um curador, você tem que ter se curado. Não adianta você querer curar se você ainda está ferido. Você não precisa estar curado de tudo, mas daquilo que você está tentando curar alguém, você tem que ter se curado, né? Então, é o que a gente está conversando aqui, que o ser humano volta em ciclos. E aí, o conhecimento que a gente estava conversando, a sabedoria, tem que ser passado exatamente por isso. Imagina se as pessoas não falassem que a roda roda. Nós teríamos que fazer a roda de novo aqui, né? Teríamos que aprender a fazer a roda de novo aqui. Então, esse vídeo que a gente está falando aqui de cabala, de ego, de virtudes, se alguém vê esse vídeo, ele vai aprender. Então, aqui a gente está deixando algo para a posteridade, que é o que eu comentei lá: ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Então, isso faz a humanidade evoluir. Muito bem. O livro do autor não é um livro sobre a loucura como patologia, mas como metáfora da ruptura. Eu adorei essa expressão. A loucura aqui é o grito da alma pedindo sentido em meio à engrenagem fria do mundo moderno. O despertar é o retorno à lucidez mais profunda, aquela que não se aprende nos livros, mas na experiência de se perder para se encontrar. Isso lembra muito Kafka, né? Metamorfose. É, Onde a gente aqui é libelo, né? Sempre fomos. lembra muito para mim isso, Metamorfose, onde ele é inserido, ele volta. Ele é um inseto que nada vale, passa por essa expansão da consciência até entender que ele é um ser pequeno e que nada vale para as outras pessoas se ele não puder produzir. É uma viagem também. Isso me lembrou muito Kafka. Quem não leu, eu deixo aí a indicação da Metamorfose. É muito bom também. Cada página aqui, o autor fala sobre o colapso do velho eu, que insiste em permanecer, e sobre o nascimento de um novo olhar mais leve, mais humano, mais desperto. Ele escreve este livro em silêncio, mas com o coração em tempestade. Ele reúne fragmentos da realidade, da lucidez, das memórias, símbolos, metáforas que caminham entre o racional e o místico. Você sabe que eu sou viciada em TikTok, né? E eu vejo muitos vídeos de pessoas largando tudo por um despertar. E eu estou acompanhando um alagoano que largou a vida de empresário, 45 anos, nunca casou, nunca quis ter filho e viveu uma vida muito estressante. Infartou, sobreviveu e resolveu largar tudo porque ele queria outras coisas. Ele viveu uma vida iludido, achando que tudo que ele conseguiu é porque ele lutou e não era isso no fundo. Ele pegou a bicicleta dele, o celular dele, botou uma mochila nas costas e está viajando o Brasil de bicicleta, conhecendo pessoas, fazendo passeios de barco para atravessar rios com a bicicleta. Que E ele delícia. fala: eu não estou com dinheiro. E ele filma as pessoas ajudando ele. Eu jamais conheceria essas pessoas se eu continuasse de terno e gravata. Ele está se conhecendo, dormindo no meio do sertão, fazendo piada com a onça que passa do lado dele. E ele fala: eu estou me descobrindo todos os dias. Estou despertando. Fala, Guilherme. Eu não tive essa coragem ainda, tá? Mas é um desejo meu, mas eu sou pai de uma menina de 6 anos ainda, né? Só que eu tenho um amigo, esse amigo ele chama Felipe, tá? E ele faz reiki, ele é mestre reiki. Ele mora aqui perto de Piracicaba, que é onde eu moro, tá? E ele tem um centro aqui também. E ele mora numa comunidade encharqueada. Então ele pegou algumas pessoas, ele comprou um terreno
Nessa comunidade, ele pega a água da própria água, ele faz luz das luzes elétricas, sabe? Ele me convidou para ir para lá, para morar na comunidade com ele, mas eu ainda não tive coragem, sabe? É uma coisa que eu sinto também esse chamado, mas eu ainda não cheguei lá, tá? Tá no meu to-do mais para frente. Eu, eu, eu tenho vontade de, por exemplo, ir para o interior, viver uma vida natureza, tipo, silêncio, amanhã, o fogãozinho a lenha com café. Eu gosto dessa coisa de solitude. A gente vive num barulho que às vezes eu não consigo ouvir os meus pensamentos. Que é a ambulância, é o carro, é a buzina, é o toque-toque do salto, é a campainha tocando, é o telefone chamando. Gente, chega, calma. Foi aí que o Dante enlouqueceu, tá? Cuidado! É por aí, entendeu? Não, bora deixar igual o Dante, a gente não vai enlouquecer. Calma, estamos evoluindo. Agora, me diz uma coisa: quem quiser comprar o seu livro, só tem físico, tem digital? Como é que a gente consegue ter o exemplar? Top. Eu comecei com ele físico, até ter uma meta de eu conseguir vender 60 livros, para ser sincero, para ele se pagar, tá? Então eu tenho 150 cópias que eu já vendi 100. Então faltam 50 aqui comigo, né? Mas eu já liberei digital também. Então no link que você enviou para a galera aqui no chat, pode baixar à vontade, de graça. Mas eu, por exemplo, eu gosto de ter físico, tudo que eu compro, tá? Então quem Que quiser, maravilha. ele custa R$ 35. Então esses dois caminhos, ou o link ou R$ 35. Tá aí o link para vocês, tá? Fala seu arroba, Thiago. O meu arroba é Thiago Ricieri Trivelato. É difícil, né? Será que dá para escrever aqui? Acho que Vou dá. botar aqui para vocês, ó. Thiago Ricieri Trivelato. Aí, ó. Thiago Ricieri Trivelato. Isso, tudo junto, aí é meu arroba lá no Instagram. Pode vir conversar comigo à vontade, eu gosto de fazer amigos, tá? Ó, que coisa boa! Então, se vocês estão curiosos com mais informações sobre o livro, quer dar de presente, gente, dê livro de presente nesse Natal. Um monte de gente querendo livro de presente. Dê de presente para quem vocês amam. Papai, mamãe, marido, mulher, amante, enteado, quem vocês quiserem. A gente está assim no canal de opções, escritores de todos os lados, a escrita, tem terror, tem tudo que vocês possam imaginar. Deem livro de presente. E não deixem de conhecer essa obra lindíssima do Tiago, porque tudo que a gente conversou um pouquinho aqui é só um pouquinho do que o que a gente vai encontrar na obra dele. Querido, você está de parabéns. Obrigada mais uma vez e volte sempre que você quiser. Obrigado, eu fiquei feliz de conhecer. Você tem um amigo aqui, conte comigo para o que você precisar na sua jornada. E eu vou te contatar em PVT lá de novo no Instagram para mandar um livro para você, tá bom? Adorei! Super tá bom. Vou aguardar. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Tiago, um beijo, querido. Um beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.